Reconstrução. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim. O melhor cupim casqueirado. Uniodonto 24 horas. A empresa que faz você sorrir de verdade. Band Mulher já começou para você uma excelente tarde. Você, vou te perguntar, me responde verdade, hein? Por um acaso, cuida da sua saúde? Eu tenho certeza, se você está assistindo agora o Band Mulher, é porque a resposta é sim. Ainda mais hoje, terça-feira, que é o dia que a gente dá muitas dicas e orientações para vocês quando o assunto é saúde. Então, no nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, vamos falar sobre a importância em fazer check-up no dia a dia, manter nossa saúde em dia, tudo num só lugar. E também vamos entender o quanto o desequilíbrio emocional pode estar diretamente ligado com alguma doença. Também vamos esclarecer tudinho sobre a candidíase, aquela infecção danadinha que causa muito desconforto para as mulheres quando atinge principalmente a região genital. Então, já fique por aí, lembrando que estamos ao vivo no YouTube. Se você não pode ficar aqui em frente à TV, acesse pelo celular, já manda para aquele amigo, para aquela amiga e vem comigo que o Band Mulher já começou. A gente já começa com o nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio. Vocês sabem que a gente sempre dá muitas dicas e agora com o nosso parceiro Check-up, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que a gente sabe que a rotina, nossa, cada vez está mais acelerada. Cuidar da saúde às vezes fica até para o segundo plano, né? Mas a prevenção é essencial e nessa hora é importante procurar empresas que cuidam da gente, que a gente resolve tudo num único só lugar. E então hoje no nosso quadro vamos conhecer mais sobre o atendimento da Check-up Medicina e Diagnóstico com a Larissa Gomes, que ela já está aqui para esclarecer tudo. Bem-vinda, boa tarde. Olá, boa tarde, muito obrigada, é um prazer estar aqui. A gente está aqui falando da nossa correria do dia a dia, quem não, né? Todo mundo vive numa correria louca e às vezes esquece de cuidar da saúde. A médica manda fazer um exame, deixa para lá e esquece, né? E isso depois causa um problemão, não é verdade? Exatamente. Quando o assunto é bem-estar, a saúde tem que ser o primeiro lugar, né? Exatamente. O check-up hoje está com várias unidades para fazer um diagnóstico e apoiar o médico aí fazendo alguns exames laboratoriais, exames de biologia molecular, de diagnóstico por imagem. E aí a gente está exatamente no cuidar das pessoas, oferecendo um serviço humanizado, de excelência. Prezamos muito pelo atendimento com agilidade e entregando os resultados o mais rápido possível aí, exatamente, que a nossa missão é apoiar o diagnóstico médico para contribuir com o diagnóstico. Falando em rápido, o mais rápido possível é que todo mundo quer, né? A pessoa já está mal lá tirando, coletando sangue, já está perguntando que hora que o resultado sai, né? Exatamente. E aí vocês estão, com certeza, prezam por essa questão de agilidade, né? Sim, a maioria dos nossos exames hoje são processados internamente, né, no nosso parque tecnológico, e a gente preza muito por isso. Então, a gente conta com um prazo e uma logística de tempo muito rápido para oferecer o melhor para o cliente. Ô Larissa, inclusive assim, a questão da tecnologia, ela influencia muito nisso, né? Porque para se ter um resultado preciso e mais ágil, claro que conta com cada vez equipamentos mais avançados, né? Sim, hoje a gente tem uma estrutura aí gigante de equipamentos de última geração e a gente sempre vem atualizando, estar dentro da modernidade. Então, é importantíssimo, sim, ter aí esses equipamentos que hoje está próximo da atualidade. E a gente está até mostrando ali, né, as imagens do pessoal ali atendendo e tudo mais. A gente sabe que existem unidades da Check-up por toda Uberlândia, né? Várias unidades, queria até que você falasse, inclusive em parceria, em hospitais, ou seja, a pessoa já vai, já sai dali com tudo
tranquilo, não precisa ficar indo em vários locais para fazer um tipo de exame só, né? Sim, hoje nós temos uma parceria com a Unimed e temos unidades compartilhadas. Nós temos 6 unidades hoje com esse compartilhamento com a Unimed, que tem ampla localização da cidade para atender o público. Nós também estamos dentro de 3 hospitais hoje, a Rede Mater Dei e a Apvida, que é o Madrecor, Santa Clara e Santa Genoveva. Temos unidades próprias também, que é Marileusa, Floriano, Vasconcelos, tem unidade em Monte Carmelo. No próprio Hospital Madrecor, a gente tem uma unidade de ambulatório. No próprio Hospital Santa Clara, a gente tem uma unidade de ambulatório. Temos a matriz, que é localizada no centro da cidade, na Duque de Caxias. E estamos aqui para apoiar o cliente. Todas as unidades oferecem o mesmo serviço, o mesmo tempo de processamento e liberação de laudo. E a nossa missão aqui é agregar o valor ao médico, aos clientes, parceiros e prezar pela saúde aí e o acompanhamento do cliente. Você falou uma coisa muito importante, gente, que é o atendimento humanizado, né? Sim. Quando a gente procura para fazer qualquer exame, seja de imagem, seja, né, de laboratorial, você está doente ou está, né, com alguma preocupação. Sim. Eu que sou mãe, principalmente, quando eu levo meus meninos para talvez fazer um exame de sangue, dá um desespero, porque assim, eu sei que eles são mais sensíveis. E a questão do atendimento humanizado é muito importante para deixar a pessoa tranquila, para passar por aquele momento difícil ali sem muita dor, né? Hoje a gente preza muito por esse atendimento acolhedor, se colocar no lugar do cliente. A partir do momento que o cliente está dentro da nossa unidade, a situação que ele precisa resolver é nossa situação, o problema dele é nosso problema. Então, hoje a gente está engajado aí, fazendo uma imersão em toda a equipe para prezar por esse acolhimento. E é exatamente como você disse, hoje a gente preza muito pela saúde e bem-estar dos nossos entes queridos, né? Então, quando a gente vai acompanhar ou mesmo realizar algum exame, a gente busca esse acolhimento. Estar na unidade de saúde, em um laboratório, não é fácil. Primeiro porque a gente já vai bem apreensivo, ou a gente está buscando algum diagnóstico, ou investigando algum diagnóstico, ou até mesmo a gente está fazendo exames de rotina, porque a gente precisa precaver e estar bem no dia a dia. Então, é exatamente isso, a gente se colocar no lugar do outro. Eu acredito que se a gente fizer essa colocação e estar disponível para ajudar o próximo, a gente torna que aquela experiência seja melhor. Hoje, nas nossas unidades também, a gente tem o scanner de veias, falando em inovação aí, a gente conta com o scanner de veias exatamente para o momento da coleta. Então, a gente não faz nada ali na dúvida, né? Então, a gente tem o scanner de veia exatamente para mostrar e indicar que aquele profissional da saúde está certo em buscar a punção do paciente. Isso é bom, porque ninguém merece também aquele monte de picadinha e ficar toda ali marcada. E não quando isso acontece, a pessoa nunca volta mais. Então, com certeza, não vai ter problema, porque lá você vai saber certinho onde está ali a veia passando para tirar o sangue. Exatamente. A gente espera que a experiência do cliente seja excelente, do início ao fim. E a gente preza muito por isso. Muito bacana. E sem contar também, né, no atendimento a domiciliar, porque às vezes a pessoa prefere no conforto do lar ter esse atendimento, né? Hoje a gente tem o atendimento domiciliar e a coleta empresarial também. A gente faz coleta em loco em empresas que optam por essa opção e a gente também tem o atendimento domiciliar. A gente preza exatamente por isso, por atender o cliente naquilo que ele gostaria que fosse feito. Então, se o desejo dele é fazer domiciliar, nós vamos até ele. Muito bom, muito bacana. Agradeço por agregar muito o nosso quadro essa terça-feira, que é sempre um dia que a gente fala muito de saúde, trazendo, né, essas informações para quem está preocupado com a saúde, quer cuidar do check-up, literalmente check-up em dia. Muito obrigada, viu, por participar aqui com a gente. Eu que agradeço. O check-up está disponível e é aberto para receber você e sua família, para apoiar no diagnóstico médico de vocês. Muito bacana, gente. Vai lá, procura a Larissa aqui, toda te esperando, né? Gratidão, viu? Obrigada. Inclusive, você sabe, né? Eu tô aqui falando, então vou reforçar para você que além de muita tecnologia e excelência e seriedade também, sabe o que mais o Check-up Medicina e Diagnóstico pode oferecer para você e sua família?
o atendimento humanizado, que a gente acabou de falar, que é esse atendimento respeitoso, através de 6 modernas unidades em Uberlândia e também em Monte Carmelo, lá no Alto Paranaíba. Que bom, né? Ó, os nossos resultados são a serviço da vida. Por isso, não medimos esforços para cuidar dos nossos pacientes, levando segurança e qualidade em todas as nossas análises e exames também, ó. Quer saber quais são as unidades, qual que está mais pertinho de você? Já anota aí, acessa o site checkupmedicina.com.br e você descobre por lá, certinho? Check-up Medicina e Diagnóstico, resultados a serviço da vida. Bom, bate-papo bacana. Na volta a gente continua falando no nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio. Vamos falar sobre o quanto a saúde mental afeta na nossa saúde física, viu? Não sai daí não. O programa Pé de Meia está completando 1 ano. Sonho meu, vai buscar quem tava longe, sonho meu. 1 ano combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados, recebendo R$200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$1.000. Sonho meu, vai buscar quem tava longe, sonho meu. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Sonho meu, sonho meu. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Exatavet, primeira farmácia de manipulação veterinária do Triângulo Mineiro. Fórmula sob medida, garantindo tratamento e bem-estar para o seu animalzinho. Exatavet, o remédio do seu animal na dose exata. Terça e quarta na feira de aniversário. Todo fresquinho pra encher o carrinho. Ovos brancos com 20 unidades, R$14,99. Tá muito barato. Batata lavada quilo, R$2,99. Manteiga Cristal Latte 500 gramas, R$16,99. Mussarela Canto de Minas 150 gramas, R$6,99. Filé de peito ave nova quilo por apenas R$15,99. Capa de contrafilé Mata Boi quilo, R$24,99. Aniversário Bahamas e Bahamas Mix. Corre que tá barato. Corpo e Mente em Equilíbrio, oferecimento, check-up, resultados a serviço da vida. Topway, nutrindo corpo, mente e alma. Já estamos de volta, seguindo aqui no nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio. E eu te falo, você já parou para pensar que às vezes uma doença no corpo pode ser sinal de que algo está assim desequilibrado aqui, ó, na nossa mente? Pois é, sobre isso que nós vamos falar agora com o nosso parceiro Topway, que já mandou aqui novamente o nosso querido CEO de lá, que é o Gustavo. Bem-vindo para você, para o nosso bate-papo para falar de saúde e mente e corpo, tudo em equilíbrio realmente. Tudo em equilíbrio, a gente está tranquilo hoje. Tranquilo. E a Daniele, que também vem para falar desse assunto, né? Muito bem-vinda, é um prazer em recebê-la. Obrigada. A gente, às vezes, tá com uma dor e acha que aquilo ali é algum exercício errado, alguma doença, mas isso, né, Gustavo, pode ser, às vezes, um resultado de um desequilíbrio aqui, né? Isso. Na Top a gente acredita que é preciso nutrir corpo, mente e alma. Às vezes as questões emocionais que a gente traz da nossa história, da nossa família, por falta de autoconhecimento, isso tudo correlacionado com, às vezes, uma falta de atividade física ou uma má alimentação, uma má nutrição, faz com que a gente esteja suscetível a diversas doenças, né? E na nossa visão, a doença, ela passa pelo corpo. Ela, na maioria das vezes, pode ser emocional. E a Daniele é especialista no assunto, ela é osteopata, eu trouxe ela para poder falar exatamente quais são os principais sinais, né, que você pode ver claramente do seu corpo e que estão, na nossa visão, correlacionados com questões emocionais. Isso é muito importante, dar essas dicas e conselhos para a gente ver quando que tem que ensinar, ligar o sinalzinho, o botãozinho de alerta, né, Daniele? Então, na verdade, Vanessa, eu costumo dizer o seguinte, nada é meramente físico ou nada é meramente emocional, né? Nós somos seres completos, né? A gente
gente tem um corpo físico que reflete as nossas emoções, as nossas crenças, tudo que a gente viveu desde que a gente é fecundado é gravado, imprintado nas nossas células, né? Nos nossos tecidos corporais. E a gente repete comportamento, crenças, emoções de acordo com as coisas que a gente viveu desde a primeira infância. E isso faz com que a gente desenvolva problemas posturais, problemas físicos. Então, nada é só físico. Não é só falta de exercício, não. O exercício vai ajudar, mas você primeiro tem que observar que tem outras coisas que diz respeito a você, né? E uma coisa assim muito básica, né? Dor nas articulações, né? Hoje em dia a gente tem muita dor na articulação. A dor na articulação, ela mostra pra gente uma falta de flexibilidade. Então, quanto mais dor na articulação, significa que a pessoa é mais inflexível, uma pessoa que tem mais dificuldade de aceitar as opiniões dos outros, acha que está certa em tudo, que tem que ser do jeito dela, aí ela vai ter mais dores nas articulações. E assim, vamos falar isso de forma generalizada, mas a gente pode observar também de forma individual. A pessoa que tem só dor no joelho. Né? A dor no joelho significa que eu não consigo me submeter diante de alguém que é autoridade sobre mim, que pode ser o meu marido, que pode ser o patrão ou a patroa, né? Ou pode ser a minha mãe, ou pode ser meu pai, alguém que eu vejo que tem alguma autoridade sobre mim, mas eu tenho dificuldade de me submeter diante daquilo. Então eu tenho dor no joelho, eu não consigo me ajoelhar diante. E o principal que a gente se ajoelha diante é Deus, né? Então quando eu também não tenho essa submissão diante de Deus, do Criador, eu também vou ter mais dores no joelho. São pessoas, por exemplo, que têm dificuldade com a humildade, né? É até difícil de falar, porque a pessoa que tem, normalmente, ela não aceita muito. Ela, não, eu não sou assim. É verdade. Mas tem uma relação com esse comportamento interior. E como esses, todas as outras doenças, a gente pode pensar nesse sentido também. Olha que interessante, né, Gustavo? Eu não sei se você já percebeu, quando você está muito nervosa, por exemplo, você está num nível de estresse muito grande, ou às vezes tem algum evento extremamente preocupante para você, às vezes um grande evento, né? O que acontece? Você às vezes solta o intestino, né? Você tem uma prisão de ventre, né? Verdade. Porque o seu intestino também, além de digerir os alimentos, ele também digere as suas emoções. Então, falar de saúde é, na nossa visão, impossível se a gente não falar de saúde mental e emocional, porque está tudo 100% correlacionado. E é o equilíbrio desses três pilares que te faz ter esse caminho ao topo, essa vida, né, com qualidade. Queria muito que você trouxesse também, né, dor nas pernas. O que significa, porque tem muita gente com dor nas pernas, dores nas costas, nas lombares. Nossa, dores nas costas, eu acho que... E a pessoa às vezes acha que ela está só ali mal posicionada, que não... E aí é muito além, né? Muito além disso. O mau posicionamento tem uma relação com o nosso comportamento. Por que eu fico mal posicionado? Por que eu sento errado? Por que eu fico muito tempo naquela posição? Isso tem uma relação com a forma como que eu enxergo a vida, com as tarefas que eu escolho para o meu dia a dia, né? A dor nas costas, de uma maneira geral, tem uma ligação com a falta de estrutura. São as pessoas que às vezes tiveram pais fracos, pais ausentes, né? A dor, de forma geral, na coluna como um todo, representa uma fragilidade do masculino. Então, se eu tive um pai ausente, ou que ele trabalhava muito, não ficava em casa, ou não me olhava direito e não me reconhecia, ou um pai que bebia, que tinha vícios, ou um pai que morreu cedo, tudo isso são formas de ausência. Normalmente eu vou desenvolver uma alteração nessa estrutura, que é a coluna, porque a seiva da vida, a estrutura que dá a vida, e o homem, é o masculino que traz isso pra gente, né? Mas aí cada parte da coluna tem uma coisa diferente, né? Então, por exemplo, a lombar, ela remete mais à insegurança, a questões financeiras. Então, se a pessoa está passando por algum problema financeiro, vai doer mais a lombar, ela vai se sentir mais insegura. E se for uma lombar mais para baixo, assim, bem lá na bacia, mais embaixo mesmo, já diz respeito às questões sexuais, às questões de relacionamento, pessoas que estão com dificuldade com o marido, ou que não tem relacionamento, ou que está com essa dificuldade, sabe? Olha e isso. já a dor nas pernas, a gente tem que ver de onde está vindo a dor, porque ela pode ser circulação, ela pode ser drenagem, ela pode ser por causa da coluna, e aí são leituras diferentes. Mas, de maneira geral, quando fala tenho dor nas pernas, significa que a pessoa está paralisada. Ela não sabe para onde ela vai na vida, ela não sabe para onde ela caminhar, ela está se sentindo instável onde ela está. Ela não sabe, às vezes já está numa idade mais avançada, não sabe se vai viver muito, acha que está ficando mais velha, está ficando doente, e aí que vai vir muitas doenças e que não vai suportar. Então, aí a pessoa começa a se sentir paralisada diante da vida. Com essa paralisação, começa a ter dor nas pernas. As pernas ficam fracas, ficam bambas. Incrível como o corpo realmente fala por nós, né? Como você até deu exemplo, às vezes, se você está num momento de ansiedade, afeta o andamento do organismo. E uma coisa que é até interessante que ver para vocês falarem, o contrário também, quando a pessoa às vezes está com alguma dor, alguma coisa assim,
quando se trata o psicológico, quando ela está bem, parece que ela cura muito mais rápido, não é verdade? Porque o seu emocional está bem, né? Falo muito comparativo com um carro. Porque para um carro funcionar, ele precisa ter combustível. Da mesma forma, nós precisamos ter um alimento para nos dar energia. O carro precisa de água no radiador, a mecânica funcionando, ou seja, a nossa cabeça precisa funcionar bem para que o carro funcione. Mas assim como a Dani falou, ele também precisa saber o caminho para poder chegar no meu destino. Concorda? Que não adianta ter um carro muito bom, com tudo funcionando muito bem, se ele não souber o caminho para me levar. Da mesma forma, se eu não sei o caminho da minha vida, aquilo que eu quero, aquilo que me faz bem, a dificuldade vai ser muito grande de caminhar. Aí vem dor no pé, vem dificuldade de me relacionar, de namorar, né? Eu não consigo namorar às vezes com a minha esposa, porque eu não consigo me olhar, não tenho prazer em mim mesmo. Como é que você vai ter na sua esposa? Concorda que está tudo correlacionado? Então, essas questões emocionais, elas precisam ser olhadas, né? E ressignificadas para que isso não gere doenças físicas em você. Qual é a dica que a gente dá para quem está assistindo a gente de como lidar com tudo isso? Entender o que ela está sentindo fisicamente, entender que aquilo ali vem de algo emocional e aí? Ela tem que mudar no geral, a alimentação, rotina, se autoconhecer. O autoconhecimento. Eu digo o seguinte, assim, o que é mais importante? A gente pensar que todo sintoma e toda doença que você está passando nesse momento é um sinal, né? E se é um sinal, você precisa de ficar atento para o que essa doença está te mostrando, né? Então, tenta observar, né, o seu comportamento, observar a sua relação com as pessoas da sua casa, né? Ver onde que está o problema, onde que está errado. E aí você começa a tentar modificar aquilo, modificar as suas atitudes, porque nem sempre a gente consegue modificar quem está do nosso lado, né? Mas a gente consegue nos modificar. Então, se você está com problema com o marido, você está com problema com os filhos, está passando problema com os netos, é importante você pensar assim, o que eu posso fazer diferente, como eu posso ser diferente a partir desse problema que eu estou vivendo. E aí, com certeza, as coisas já vão começar a se equilibrar a partir dessa tomada de consciência. Ô, Gustavo, e eu sei que a Topo aí faz muito esse trabalho, eu vi que você está até com a blusa da imersão, né? Que são esses encontros que vocês procuram mostrar isso nas pessoas, para elas se autoconhecer e saber lidar com tudo que às vezes está prejudicando o dia a dia dela, né? Nós temos hoje mais de 100 produtos que ajudam as pessoas a se alimentar fisicamente e mentalmente falando, só que não é suficiente, é preciso também me conhecer, viver isso que a Dani acabou de falar. Para isso nós criamos uma imersão terapêutica, que é a imersão Top, conduzida pela equipe Chiara, que a Dani é a idealizadora, junto da irmã, e dentro desse ímpeto, né, de ajudar as pessoas a imergirem em si mesmo, nós levamos essas pessoas para um spa, né, para um hotel fazenda, e em 3 dias, com reprogramação neurobiológica, com muita ciência, né, associada à psicanálise, psicologia, osteopatia, a gente consegue fazer com que essas pessoas vão lá no cerne da sua vida e a ressignificar as questões emocionadas que estão gravadas no seu corpo. Quantas vezes você vai conversar com a pessoa, ela está assim, ó, para baixo, ela não dá conta de expor, a dificuldade de expor, né, de se falar, de levar a sua mensagem, levar a sua voz. Parece uma nuvem negra em cima da pessoa, né? Aquilo ali é porque ela não tem conexão nem com ela, nem com Deus, nem com nada. Entendeu? Então ela tem essa dificuldade, ela tem um abdômen mais retraído, né? Eu não sou terapeuta, ela é. Mas por todas as experiências que você passou e pesquisa, né? Mas é preciso se olhar, se conhecer. E essa imersão terapêutica, inclusive, acontece a próxima edição, já é a 5ª, nos dias 4, 5 e 6 de abril, aqui em Uberlândia. Né? Se alguém que estiver ouvindo e quiser participar, eu acho que ainda deve ter 1 ou 2 inscrições, é só ele clicar lá no @top que a pessoa vai conseguir entender como participar desse movimento. Muito bacana. Mas é muito importante se olhar, Vanessa, se conhecer, se priorizar, tudo flui melhor. A atividade física flui melhor, o namoro flui melhor, a sua vida conjugal, o seu trabalho, né? O seu relacionamento com os seus filhos, a partir do momento que você se olha, se conhece, né? E vive com mais tranquilidade. Muito bem, adorei esse nosso bate-papo, que toda semana a gente vai trazer essas discussões, né, para a gente poder orientar nosso telespectador sobre a questão de cuidar mesmo do corpo e, claro, da mente, né? Mais uma vez, obrigada, Gustavo. Obrigado. Dani, um prazer te conhecer, gratidão por vir aqui para trazer tantas informações. Vocês viram o Instagram dos dois aí para vocês poderem conhecer melhor o trabalho deles e da Topo aí também. Certinho? Semana que vem estamos juntos de novo? Juntos. Arrasou. E eu tenho um recado para você que tô falando de Topo, então, ó, já tô aqui prontinha para falar o seguinte, presta atenção, ó, você também quer fazer parte desse movimento, assim, ó, de autocuidado? Então agora é a sua chance.
Inclusive tem desconto, 20% de desconto nos produtos Top para você começar a se nutrir o seu corpo, sua mente e a alma, o melhor da alimentação saudável. Ó, presta atenção para você ganhar o seu descontinho, pega seu celular. Pegou? Abre a câmera, você vai apontar para o QR Code que está aparecendo aqui, vai usar o cupom TOPWAYBAND. Simples e fácil, né? Inclusive na compra de um whey 100% tipo esse aqui, que é o de coco, que eu adoro, você vai ganhar um Dr. Brand de brinde. Ele é muito bom para cuidar aí na sua ansiedade, você que está ansiosa, vai fazer bem. Então, sinta a diferença com os produtos da Topway. Combinado? Muito bacana o nosso... Ó, aqui, tanta coisa. Inclusive, esse aqui eu já vou comer no intervalo, viu, Cris? Esse aqui já é meu, que é um brownie delicioso. Vamos para o intervalo. Na volta a gente continua falando de saúde. Dessa vez vamos falar sobre candidíase. Eita, ninguém merece ter isso, hein? Sai daí não. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracope. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim. O melhor cupim casqueirado. Uniodonto 24 horas. A empresa que faz você sorrir de verdade. Imperdível! Chegou a semana do implante no Centro Clínico 24 horas da Uniodonto Minas. Venha conhecer nossa nova estrutura, mais moderna e completa. Transforme o seu sorriso com dentes fixos e melhore sua saúde bucal agora mesmo com os nossos profissionais especializados em implantes. Mas atenção, é só essa semana. Agende já sua avaliação. Vagas limitadas. Agende já pelo WhatsApp. Centro Clínico 24 horas Uniodonto Minas. Aqui na Fidelis Ex em Uberaba, Bono Pneus, com ampla linha de pneus para carros, picapes e vans. E tem oferta, pneu Aro 13 a partir de R$ 199,90. Não é isso, Thalisson? É isso mesmo, e venha aproveitar as nossas ofertas e aquele serviço de qualidade para você rodar tranquilo. Bono Pneus, em Uberaba, na Fidelis Ex. Vem pra cá. Venha conhecer e sentir a melhor experiência gastronômica de Uberaba. A Luz Burger traz hambúrgueres suculentos, hot dog irresistíveis, bebidas geladas e sobremesas de dar água na boca, não é isso, Luciano? Isso mesmo, vem experimentar essa explosão de sabores. Luz Burger, vem pra cá. A Casa de Carnes Bandeirantes comemora 36 anos e o seu empório 6 anos, sempre com os melhores cortes em carnes, linguiças, quibes e ainda um completo empório com vinhos, cachaças, queijos, castanhas, tábuas de frios e muito mais, não é isso, Zé? É isso mesmo, o melhor sabor bovino está aqui. Casa de Carnes Empório Bandeirantes, vem pra cá. Estamos de volta e bora falar da Semana do Implante no Centro Clínico 24 horas da Uniodonto Minas. Ó, transforme o seu sorriso com dentes fixos e melhore a sua saúde bucal com os profissionais especializados em implantes da Uniodonto Minas. Conheça também a nova estrutura, tá mais moderna e completa, olha só. Imperdível! Chegou a semana do implante no Centro Clínico 24 horas da Uniodonto Minas. Venha conhecer nossa nova estrutura, mais moderna e completa. Transforme o seu sorriso com dentes fixos e melhore sua saúde bucal agora mesmo com os nossos profissionais especializados em implantes. Mas atenção, é só essa semana. Agende já sua avaliação. Vagas limitadas. Agende já pelo WhatsApp. Centro Clínico 24 horas Uniodonto Minas. Tá esperando o quê? Faça logo o agendamento da sua avaliação, porque as vagas são limitadas. O Centro Clínico 24 horas Uniodonto Minas fica na Avenida Alexandre Ribeiro Guimarães, o número é 834, no bairro Saraiva. Para mais informações, já anota aí o número facinho de decorar, 34 99992 4752. Combinado?
Vou falar uma coisa pra você. De repente, aquela coceira desagradável na região íntima, causa irritação e até ardência. Aí quando descobre, é candidíase. Pois é. Quais serão as causas dessa infecção e como tratar? Quem vai falar pra gente é a ginecologista doutora Camila Gianecchini. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui. Bem-vinda. Obrigada pelo convite e falar de um assunto que é muito comum e muito incômodo. É bem incômodo. Mulheres que já tiveram sabem o quanto é desagradável, que eu já logo fui falando, aquela coceirinha e tudo mais. Antes de mais nada, o que é a candidíase? A cândida, ela faz parte, é um fungo que faz parte da nossa flora vaginal. Então, infelizmente, a gente tem ele ali diariamente. E qualquer coisa que faça alteração de pH vaginal, vocês conversaram no bloco passado sobre mente, equilíbrio emocional, alimentação, sono inadequado, pode alterar o pH vaginal e fazer a cândida crescer ali além do normal. Então, ela aumenta a flora e vai crescer e dar os sintomas, que é a ardência vulvar por fora da vagina, o corrimento tipo natinha de leite e a coceira. Entendi. E aí, por exemplo, aqui a gente comentando sobre essa questão quando a pessoa às vezes está lá com algo que deixa mais triste, a imunidade dela acaba baixando e nisso acontece essa, diríamos, infecção. Infecção, isso. Altera o pH. Então, sempre é importante quando a paciente tem essa candidíase de repetição, ali uns 2, 3 episódios no mês, a gente avaliar fator emocional, alimentação, essas coisas, porque às vezes a paciente acaba usando cremes vaginais, comprimidos, sem necessidade, às vezes não trata, porque ela vai na farmácia, quer usar alguma coisa para melhorar, e somente a medicação, sem ela fazer mudança de estilo de vida ali, não vai melhorar os sintomas dela, vai vir de repetição. Pode acontecer, como você disse, assim, até, sei lá, 3 vezes numa semana, num mês? No mês. Nossa, é bem frequente, assim, né? Mal sara, já começa de novo. Já começa de novo. Paciente que usa, por exemplo, muita calça jeans no trabalho, fica apertada, sentada ali no trabalho o dia inteiro, lava a vagina, às vezes, com muito sabonete íntimo, às vezes lava mais de uma vez no dia. Eu tenho pacientes que às vezes falam: aí eu lavo, vou no trabalho, lavo sempre, passo um sabonetezinho, um lencinho umedecido. Isso tudo altera muito o pH da vagina e pode proliferar. Algum outro motivo, por exemplo, assim, né, em relação ao sexo, né, ao ato né, do prazer sexual, pode afetar também e causar? Pode. Infelizmente, às vezes as pacientes têm alguma alergia a próprio preservativo, às vezes ao espermatozoide, ela tem uma sensibilidade do pH mais alta, então quando ejacula o espermatozoide ele pode dar uma alergia, alterar esse pH vaginal da paciente. Então, olha só. Outra dúvida também, assim, que a gente sempre ouve as pessoas perguntando, já que nós estamos falando dos cuidados com a saúde íntima. Tem gente que tem mania de lavar a tal da roupa íntima ali, da calcinha no chuveiro, pendurar lá e deixar secar e depois usar. Isso também pode levar a esse tipo de infecção ou outros problemas na região genitária ali? Sim, isso é muito comum também, né? Às vezes lava ali no banheiro com sabonete normal, que já altera ali o tecido da calcinha e deixa secar lá no banheiro, naquela umidade toda. Então, às vezes a pessoa tem o hábito de lavar, coloca para secar na área exposta ao sol ali e às vezes sempre passar o forro da calcinha. Usar a calcinha com forro de algodão, porque isso tudo ajuda. Então, se tem esse costume de lavar no banheiro, ok, mas deixa secar em área aberta, não deixa lá no banheiro fechado com aquela umidade e sempre passar o forro da calcinha. Então tá, né, gente? Você quer lavar lá no chuveiro, tudo bem. Mas não pode já tirar no outro dia e usar de novo, né? Que pode causar. Quais outros problemas, infecções, assim, que são comuns, que às vezes os pacientes chegam lá, assim, sem noção, porque tá tendo uma coceira, tá tendo uma ardência e que não tem muita noção do que pode estar acontecendo? Sim, esses sintomas também são muito comuns na fase de transição menopausal, pelo ressecamento vaginal, então a paciente fica com queda de estrogênio, diminui a lubrificação. Então ela fica com uma sensibilidade maior na mucosa da vagina e qualquer coisinha pode desencadear a cândida de repetição.
Outra doença que é muito similar à cândida é o líquen, que é uma doença autoimune que vai ressecando a mucosa da vagina também e dando essa ardência por fora. E a paciente às vezes confunde muito com cândida. E aí algum ginecologista ouve os sintomas, pensa, é cândida mesmo e trata sem nem avaliar a vulva da paciente. Então, são doenças bem parecidas ali. E o líquen, por ser autoimune, também muito frequente, porque a imunidade da paciente já está mais baixa, então ele vem desencadeando mais frequente episódios de ardência, ressecamento. Existe, por exemplo, alguma idade em que pode ocorrer mais as infecções, né, a candidíase? Por exemplo, uma criança, ela pode estar suscetível, até é muito difícil, sei lá, mais na vida adulta, como que é isso? É mais comum na fase adulta. Justamente quando a paciente começa ali essa questão de relação, altera muito, trabalho emocional, responsabilidades, né? Em criança é muito difícil da gente ter episódio de candidíase, mas às vezes pode. Criança em escola, por exemplo, que vai ao banheiro e não tem ajuda de alguém para secar, acaba secando ali de qualquer jeito, coloca calcinha às vezes, então pode dar um corrimentinho, uma ardência por fora também. É mais raro, mas pode acontecer em criança também. E a fase mais comum, eu acho que é nessa transição menopausal mesmo, que eu te falei, pela queda do estrogênio e sensibilidade maior da mucosa da vagina. Falando sobre a higiene ainda das partes íntimas, como a gente estava comentando, eu falei da calcinha, do chuveiro, vocês já viram a dica aí. Sabonete íntimo ajuda a evitar esse tipo de problema ou pode atrapalhar? É necessário, é indicado o uso de sabonete íntimo ou a pessoa pode usar o mesmo sabonete do banho? Essa é uma ótima pergunta, porque eu sempre indico para as minhas pacientes não passar nenhum tipo de sabonete. Porque, querendo ou não, o sabonete íntimo, eles falam que ele é próprio para a área da vulva, essas coisas. É um negócio de pH, porque controla o pH, não é isso? Mas sempre tem algum produtinho ali que às vezes acaba alterando o pH da vagina e pode desencadear. Então, eu sempre oriento. Lava com sabonete íntimo ali umas 2 vezes na semana, o restante só bastante água, dormir sem calcinha, né, para ventilar, hidratar. Cuidado, que eu gosto muito de indicar também é óleo de coco à noite, quando a paciente vai deitar. Passa óleo de coco na vulva para hidratar a mucosa. Interessante, né? E por fim, o tratamento da candidíase, né? Como que é o tratamento? É passar pomada? É tomar remedinho? Como que funciona e por quanto tempo que pode perdurar essa infecção? Essa infecção. Geralmente, primeira infecção, o paciente chegou lá no consultório, primeira vez com esses sintomas, geralmente a gente usa algum creme vaginal, às vezes associado a comprimido. Mas quando a paciente já vem de repetição, assim, igual eu te falei, tem 4 episódios em 2, 3 meses ali, a gente já considera uma candidíase de repetição. Então, às vezes a paciente já usou muita pomada, está cansada, a gente vai para análise de como é a questão de estilo de vida dela, se ela está dormindo bem, se o emocional está ok, a alimentação, porque às vezes muito açúcar também pode interferir no pH vaginal. E hoje em dia a gente tem tratamentos complementares, sem ser os cremes vaginais. A gente tem a vacina, para treinar a imunidade contra a cândida, que a gente faz uma aplicação na paciente a cada 2 meses e vai treinando o organismo dela a ficar resistente à cândida. Então, qualquer quedinha de imunidade emocional que ela tiver, o organismo vai responder mais rápido e às vezes ela não vai ter os sintomas. E temos a LED terapia hoje em dia também, que é um tratamento diferente assim dos cremes, né? E a gente vai fazendo terapia de LED vermelho e azul na paciente para ajudar a equilibrar aquele pH vaginal e diminuir a ação inflamatória ali na mucosa dela. E essas alternativas, né, extras são para aquelas pessoas que realmente têm de repetição, que não adianta só o tratamento convencional. Só o tratamento convencional. Já usou muitos cremes vaginais diferentes e mesmo assim ainda fica mantendo episódios recorrentes. Nossa. Né? Às vezes um primeiro episódio ali a gente consegue controlar bem com o creme vaginal, o estilo de vida que a própria paciente já altera ali também já ajuda bastante. Muito bacana, muito interessante, né, gente? Porque só quem já teve sabe o quanto é desconfortável, coça, e você tá no trabalho, aquele negócio tá coçando, e arde, machuca, ninguém merece. Então tem que cuidar da parte íntima, né? E às vezes o paciente usa muito protetor diário.
a candidíase acaba levando, alterando o pH e às vezes pode, com ela, trazer outras infecções, tipo a vaginose, que é uma bactéria também que fica na flora vaginal, às vezes está associado à cândida e vem um cheiro mais forte ali no corrimento para a paciente. Então, ela pode ter os dois ao mesmo tempo. Muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos. Gratidão por vir ao programa. Obrigada pelo convite. E obrigada a você também pela companhia nessa terça-feira. Amanhã estamos de volta. Tem gastronomia por aqui. Ó, eu vou ficando aqui. Te espero amanhã às 10 para as 2. Vocês ficam agora com a Kátia Fonseca. Tchau, tchau.